A poupança é algo que exige muito rigor, disciplina e comprometimento. Quem não tiver estes elementos presentes consigo terá bastantes dificuldades em fazer poupança. Assim, iniciava a conferência sobre inclusão financeira de jovens e mulheres que teve lugar esta sexta-feira na sala de sessões do governo do distrito de Vilanculo. Falando em representação do governador da província de Inhambane, Simão Antônio parabenizou o governo do distrito pela iniciativa e desafiou a população a apostar na poupança. Primeiro, gostaria de parabenizar ao governo do distrito de Vilanculo por ter tomado esta iniciativa. Penso que é uma matéria nova, mas muito importante naquilo que é o desenvolvimento. Estamos a falar aqui de questões ligadas à programação dos recursos que nós temos. Como deve saber, os recursos financeiros são escassos e bem aproveitados, penso que podemos fazer muita coisa. É importante aqui dizer que dentro do seminário ficou claro que se calhar nós temos que mudar a nossa estratégia de pensamento. Em vez de primeiro gastarmos e usarmos as sobras, temos que primeiro pensar em deixar algum e usar o resto para as despesas normais. O que é que estou a dizer com isso? Que cada cidadão tem que olhar para o seu rendimento e pensar num valor que possa poupar para situações futuras. Os participantes louvam a iniciativa do governo e comprometem-se a pôr em prática o conhecimento adquirido. A questão da literacia financeira é uma abordagem atual, nova neste caso, e que abrange quase toda a comunidade, sobretudo a questão, o elemento familiar, que é fundamental, e toda a comunidade ou a sociedade a nível dos distritos e a nível do nosso país. Então, incluir, quando se fala de incluir todas as camadas, ensinando numa primeira etapa as nossas crianças desde pequenos a saberem como poupar. Esse seminário foi de grande importância para o nosso distrito em particular, uma vez que traz um leque de conhecimento sobre a inclusão financeira, conhecimento esse que era necessário a nível do distrito de Vilanculos, no que diz respeito à questão de poupança de fundos, né? Falou-se nesse encontro relativamente sobre a importância de poupar com a preservação do futuro, devido a questões de precaução para questões de reforma. Estava aqui o Dr. Manso a salientar sobre essa questão de jovens atuais estarem a viver um momento. Então, nesse seminário focou-se muito a questão de jovens não estarem preocupados com o futuro, estarem preocupados com o presente. Os jovens atuais não estarem preocupados com investimentos para o futuro, estarem preocupados com investimentos no momento. A título de exemplo, se deu-se aqui uma contribuição sobre os jovens que, a priori, têm um emprego, terminou a sua faculdade, tem emprego, a primeira coisa que ele vê na mente é comprar uma viatura. Então, esquecendo que viatura é um investimento passivo, não é um ativo. Então, isso é uma despesa. Não vai lhe trazer retorno nenhum a longo e a médio ou curto prazo. Então, o que o jovem deve fazer é pensar no futuro. Para a diretora filial do Banco de Moçambique na cidade da Machixe, a aderência aos serviços financeiros pela população ainda não é satisfatória e explica as razões. Ainda é incipiente, tendo em conta o nível de escolaridade da maior parte da nossa população. Eu penso que ainda há um trabalho por fazer, não é? É o que estamos a fazer neste programa de literacia financeira, que é preciso informar e formar as pessoas em matérias de serviços financeiros. Tendo em conta que a maior parte da população moçambicana vive em zonas rurais, eu penso que o desafio ainda é maior. Simão fala do plano do governo com vista a aproximar os serviços às zonas recônditas. Bom, o plano do governo sempre existiu. Basta dizer que Sua Excelência, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, já vinha com seu plano que diz que um distrito, um banco. Felizmente, a nossa província de Inhambane já temos instituições bancárias em todos os distritos.
estamos a falar de sedes distritais. O desafio agora é continuarmos a descentralizar esses serviços para os postos administrativos, para as localidades. Penso que este continua a ser um grande desafio. É verdade que esta é uma atividade que é feita pelo setor privado e esse setor privado, para instalar um banco, portanto, há estudos que são feitos para ver, portanto, a sua sustentabilidade e, em função disso, dá o seu aval. Mas penso que o desafio continua, no sentido de continuarmos, portanto, a colocar o banco mais próximo do nosso cidadão. Na ocasião, Simão Antônio, que falava em representação do governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, desafiou os participantes para pôr em prática o conhecimento adquirido. A Associação de Turismo em Vilanculo prevê uma melhoria nas suas atividades após a liberação de vistos, uma medida anunciada pelo Presidente da República na sua comunicação à nação na última quinta-feira. Em entrevista à Vilanculo TV, o presidente da Associação de Turismo em Vilanculo, Yassina Muji, fez saber que com as novas medidas anunciadas pelo chefe do Estado moçambicano, o setor que dirige poderá conhecer uma melhoria com a abolição de quarentena obrigatória, mesmo para indivíduos que apresentam teste negativo da Covid-19. A retoma dos vistos para o turismo é bastante positivo. Portanto, esta decisão do Presidente da República é extremamente importante para o setor do turismo. Acredito que vai ajudar a dinamizar ainda mais com o trabalho que nós temos vindo a fazer. A grande preocupação que tínhamos era, portanto, a quarentena de 10 dias que prevalecia mesmo que a pessoa apresentasse um teste negativo, o que hoje já não é o caso. Portanto, com estas novas medidas, quem trazer um teste negativo poderá, portanto, viajar para Vilanculo e estar à vontade sem precisar de ficar em quarentena de 10 dias. Isto vai encorajar ainda mais o turismo. Yassina Muji declarou que o único constrangimento que preocupa o setor de turismo são as exigências da vizinha África do Sul no que tange ao processo de testagem da Covid-19. Um pequeno problema que temos é, portanto, o fato do turista, portanto, que vier a Moçambique, ter de fazer um teste na África do Sul, vir a Moçambique e depois, para sair de Moçambique para a África do Sul, ter de fazer outro teste cá para ir à África do Sul, porque são exigências que neste momento a África do Sul apresenta, que qualquer turista, qualquer cidadão que pretender viajar para a África do Sul também terá de apresentar um teste PCR negativo. Portanto, eu penso que são questões que poderão ser ultrapassadas no futuro. E porque os casos positivos da Covid-19 no país tendem a crescer diariamente, a Muji apela à observância das medidas preventivas. A pandemia tem vindo a desenvolver e também os governos vão tomando medidas, vão desenvolvendo e tomando iniciativas que visam contornar, portanto, as situações complicadas, abrindo de forma gradual e retomando também de forma gradual a economia. Eu penso que são medidas bem-vindas, vão ajudar a dinamizar ainda mais o turismo e continuaremos a fazer esforços e publicitar cada vez mais os nossos destinos turísticos e o nosso potencial. Amantes e simpatizantes do desporto em Vilanculo louvam os últimos pronunciamentos do chefe do Estado, Filipe Nyusi, a autorizar a retoma dos campeonatos nacionais em todas as modalidades. O sentimento é positivo, dado que estamos há bom tempo mesmo sem que estejamos ligados ao desporto, que é aquilo que nos dignifica, aquilo que nós amamos. Portanto, acho que essas medidas, sem um desrespeito das medidas restritivas contra a nova realidade, eu acho que vai ser uma mais-valia no seio da sociedade desportiva. A decisão é de muita felicidade. Claro que todos nós esperávamos nesse momento da retorno das atividades do futebol e esperamos que com isso, apesar que não teremos adeptos numa primeira fase, mas o sentimento é tão de muita alegria para nós. O Presidente da República fez bem em reabrir os campeonatos porque era de se esperar, era necessário mesmo abrir os campeonatos, porque acho que se formos a ver, é só Moçambique que era antes de abrir os campeonatos. Era necessário, enquanto as outras seleções já iniciaram a treinar. A nossa seleção precisava mesmo de arrancar com os treinos, o campeonato interno mesmo. Quero crer que devolveu a alegria aos fazedores de desporto
E neste momento acredito que todo aquele que é praticante de qualquer modalidade daquelas que foram anunciadas, que possam serem executadas, se sente motivado e contente para poder apresentar a sua paixão, não é? Demonstrar, expressar-se através do desporto. Mas com tudo isso, eu acredito que frisou-se alguma responsabilidade que nós desportistas devemos ter em conta de modo a não propalarmos a propagação do vírus, do coronavírus. Os entrevistados acrescentam que com os pronunciamentos do estadista moçambicano há luz verde no que diz respeito ao arranque da grande prova futebolística do país. A sensação é boa, nós queremos ver a bola rolar. Sabe-se que mesmo ao nível da própria CAF temos alguns compromissos marcados para a seleção nacional, então sem que haja o regresso, a retoma das competições, isso em algum momento pode ter sua influência negativa na nossa seleção, dado que nós queremos sempre resultados bons. Olhando para a situação que hoje estamos a viver, a situação do Covid-19, claro, é importante sim que nós como adeptos tenhamos alguma prevenção e a ideia de voltar a ter as atividades esportivas sem um público é de louvar e estejamos nós felizes e com o tempo iremos voltar ao estádio para... O campeonato mesmo tinha que arrancar mesmo. Não sei na parte dos jogadores se o período que eles ficaram em casa esqueceram-se de jogar a bola, não sei, mas acho que esses poucos dias de treinos eles vão tentar recuperar. Bom, eu acredito que há sinal verde, porque tudo dependia do pronunciamento do chefe do Estado. Dependia dele ter que abrir, desconfinar esses setores para podermos voltar a uma Moçambola. E eu acredito que a Liga e a própria Federação já vinham preparando, já vinham traçando as modalidades, os esquemas, como é que vai ser o próprio Moçambola, tanto também na área do basquetebol, vinham trabalhando para perceber o que é que vai acontecer para poder enquadrar o decurso dessas atividades, olhando aquilo que é a própria época desportiva, para não afetar a próxima época desportiva. Sobre a dupla jornada entre Moçambique e Camarões, as fontes acreditam que os Mambas irão surpreender o povo moçambicano pela positiva. Nós temos esperado tudo, né? Mas não perder a confiança na nossa seleção e esperamos melhorar bastante, porque os últimos resultados não foram tão satisfatórios e esperamos que essa partida seja algo que vai nos dar muita emoção. Eu, como moçambicano, como compatriota, espero uma boa prestação por parte da nossa seleção, apesar de estar para enfrentar um colosso ao nível africano, mas é bom sempre ser otimista. Esperamos uma boa prestação, um bom resultado mesmo. Tudo aquilo que nós gostaríamos é de ver os Mambas a vencer, não é? É o que nós gostaríamos. Mas também temos que acreditar que estamos perante a uma equipa poderosa. Mas não descarto a possibilidade de os Mambas terem uma manga, terem algo escondido, uma habilidade escondida para poderem ultrapassar todas aquelas que serão as dificuldades que vão encarar no campo. É verdade que foram para a preparação em Portugal, passaram por aquelas derrotas. Aquelas derrotas não devem espelhar o que vai ser o jogo dos Mambas na próxima semana. Acreditamos que poderemos sair com um resultado satisfatório. Pode não ser, para mim, satisfatório seria pelo menos um empate. Desportistas em Vilanculo e as expectativas do duplo confronto entre os Mambas e Leões Indomáveis rumo ao CAN 2021.